o Espírito Santo de Deus possa o conduzir nesse momento. Glória a Deus. Boa noite a todos. Pai do Senhor. Amém. Todo mundo feliz com Jesus. Amém. Deixa eu lhe fazer mais uma pergunta. Jesus está feliz com você? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, queremos expressar nossa gratidão ao nosso Deus pelo privilégio que nos concede estarmos aqui nessa noite com o dever de trazer a palavra do nosso Deus, expressar a nossa gratidão àqueles que confiaram a nós nessa noite a oportunidade de estar sendo um canal de bênção na vida de cada um dos nossos irmãos e amigos que nos acompanham nessa noite. Quero fazer um agradecimento aos pastores, pastor Valíris, pastor Prudêncio, que foram aqueles que abriram o canal para que estivéssemos aqui nessa noite, aos demais pastores que estão aqui, que Deus possa abençoá-los de uma forma muito especial. A nós foi nos dado essa incumbência de falar nessa noite, nesse 38º ano de emancipação da nossa cidade. Sabemos que o nosso Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, tem sido cuidadoso conosco. Muitas vezes não merecemos, mas a bondade de Deus, ela é expressa de uma forma especial. Dessa forma, quero convidá-los, assim como estão sentados, a abrir as vossas Bíblias no livro dos Salmos, especialmente o Salmo de número 126 e o verso de número 3, que diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos aqui. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos aqui. Com isso, eu quero intitular essa mensagem muito especial: Jesus Cristo, razão da nossa gratidão e esperança da nossa cidade. Jesus Cristo, razão da nossa gratidão e esperança da nossa cidade. Creio que esses dias, esta semana foi muito especial, porque já se vem trazendo esta comemoração de 38 anos de emancipação. Celebramos exatamente a bondade e a misericórdia de Deus. Também sabemos e temos o conhecimento da história da cidade, de como as coisas acontecem. Vemos um crescimento de uma forma muito especial. Mas eu poderia chamar a atenção para algo muito especial, que a maior celebração que nós faríamos ou estamos a fazer é exatamente por algo maior, por algo mais especial. Então o motivo de nós estarmos nessa noite é porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, e Ele está presente nessa noite para transformar vidas. Para isso é necessário que eu e você entendamos que não existe uma outra forma de haver algo especial na sua e na minha vida, se não nos curvarmos diante da grandeza, da bondade e da misericórdia do Senhor nosso Deus, que está aqui para salvar, para curar, para restaurar. Quando você abrir o seu coração e reconhecer que Deus é o Senhor em Cristo Jesus. Mas antes de começar a nossa reflexão dessa noite, eu preciso fazer duas indagações necessárias. Creio que são duas situações do que adianta uma cidade crescer se ela não tiver o cuidado de Deus. Precisa haver o cuidado de Deus sobre esta cidade. De que adianta termos ruas, prédios e termos uma infraestrutura tão boa se os corações estão ausentes de paz, se as pessoas estão ausentes de Deus, se as pessoas não conseguem reconhecer Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós precisamos reconhecer, se você está aqui nessa noite, é porque o Senhor foi bondoso, Ele foi misericordioso, e aí nesse momento não importa a sua crença, não importa em quem você crê, eu não posso deixar de acreditar na existência de um Deus sobrenatural e
maravilhoso, porque a Bíblia Sagrada nos diz, no Salmo de número 19, que os céus e a terra proclamam a glória de Deus e o firmamento do seu poder. Se você está aqui, é porque a glória de Deus foi derramada sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, e eu creio que essa cidade, ela está entregue ao Senhor. Nós temos muitos homens e mulheres de Deus que aqui estão, muitos pastores que clamam todos os dias para que você esteja aqui. Se há um livramento de Deus, é porque tem uma igreja e lá tem alguém clamando por você, lá tem alguém chorando por esta cidade, e eu creio que grandes coisas fará o Senhor, porque Ele é bom. Quantos creem nisso, diga glória a Deus, porque esse é o Deus que nós servimos. Mas eu quero pontuar esta palavra em 3 situações básicas para nós. Primeiro, nós temos razões para agradecer. Por que eu tenho razão para agradecer? Deus é que sustenta a nossa cidade. Temos razões para agradecer. Deus é quem sustenta a nossa cidade. A Bíblia nos diz no livro dos Salmos 127 e versículo de número 1, diz assim: se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalham aqueles que a edificam. Escute, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós entendemos que são 38 anos de história, que mostram lutas, mostram conquistas, mostram mudanças, mas acima de tudo, mostram o cuidado, a glória de Deus sobre esta cidade. Eu louvo ao Senhor, que mesmo diante de muitas situações, nós ainda somos uma cidade que tem paz. Nós vemos o cuidado de Deus sobre este lugar. E talvez você faça a seguinte indagação: por que razão eu preciso glorificar ao Senhor? Porque se você está aqui, o Senhor guardou você de muitas coisas. Quem sabe ao longo desse dia, muitas coisas tentaram contra você, mas o Senhor foi bondoso e misericordioso com você. A Bíblia nos diz também que a causa de nós não sermos consumidos é que a misericórdia do Senhor não se acaba, ela não tem fim. Então a cidade, ela pode ter obras, a cidade, ela pode ter festas e conquistas, mas sem Jesus falta o principal. É Jesus que é o Senhor, é Ele que cuida. Jesus não é apenas uma figura histórica, como alguém possa dizer. Jesus não é essa figura histórica, Ele está vivo, Ele está aqui, Ele salva, Ele cura, Ele regenera, Ele transforma a tua casa. Quem sabe você veio nessa noite e disse: Deus, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma mudança, eu preciso de algo diferente. Então tem sim, tem o Senhor Jesus, e Ele está aqui. Ele pode tocar a tua alma hoje, Ele pode salvar a tua família, Ele pode libertar dos vícios, como foi pregado e orado nesta noite. Ele transforma vidas, Ele cura feridas, sejam feridas emocionais, Ele restaura famílias. Quando nós olhamos, quantas famílias não estão destruídas, quantas vidas não caíram, mas o Senhor, Ele é o Salvador. O Senhor, Ele é o Salvador. Eu creio, é por isso que nós temos razões para estar aqui. E por que nós temos razão? Porque Deus é quem sustenta a nossa cidade. Mas ainda dentro desse conceito, dentro desse momento que nós passamos, eu poderia pontuar uma segunda situação. E qual seria? Jesus, Ele é o Senhor e Salvador que a nossa cidade precisa. Então a cidade precisa. E aqui, senhores pastores que estão aqui, aqui é onde entra o nosso papel, aqui é onde entra o nosso dever.
Aqui é onde entra a nossa obrigação como homens e mulheres de Deus. Igreja que está aqui nessa noite, famílias que estão aqui. Aqui é onde entra o seu papel de clamar a Deus, de interceder pelas autoridades constituídas. Cabe agora a mim e a você, como homem e mulher de Deus, clamar pela liderança da cidade, seja o prefeito da cidade, seja a Câmara de Vereadores, não importa, aqueles que exercem o domínio de autoridade, porque a Bíblia nos diz que nós devemos clamar pelas nossas autoridades constituídas, e se tem autoridade é porque foi o Senhor que levantou. Deus não faz nada sem propósito, Deus é bondoso e Ele é misericordioso. Então Jesus, Ele é o Salvador que a nossa cidade precisa. Você sabe o que a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo da terra não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então é Jesus que é o Senhor, é Ele que cuida desta cidade. Às vezes alguém tenta, eu vou na cidade do Turu fazer um mal, mas tem uma mulher de Deus orando, tem um homem de Deus orando, e ele passa direto. Vá para outro canto, meu irmão, vá para lá. Aqui não, aqui tem homem e mulher de Deus que clama, e nós como igreja, nós como homens e mulheres, devemos clamar pela paz da nossa cidade, devemos clamar para que haja um sustento da nossa cidade, devemos clamar para que um PIB de uma cidade dessa cresça, para que haja empregos. Cabe agora ao homem e à mulher de Deus clamar para que o Senhor faça, porque Jesus, Ele é o Salvador que a nossa cidade precisa. Vocês estão aqui? Vocês glorificam o Senhor por isso? Então a cidade pode ter obras, festas e conquistas, mas sem Jesus falta o principal, falta a paz. A Bíblia nos diz no livro dos Salmos: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Nós precisamos entregar. Diz também no livro do Salmo 37 que deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu não sei o que moveu você a estar aqui nessa noite, eu não sei o que lhe motivou. Se eu vou porque eu quero ver o fulano ou o cicrano, eu vou porque eu preciso conversar com alguém. Não, você veio porque você veio em um estágio de gratidão, gratidão a Deus por essa conquista. Você é morador da cidade, eu estou aqui há 3 anos e 6 meses, então essa é a minha morada, então eu preciso ser grato a Deus. São 38 anos de emancipação, são 38 anos de história, e cada um dos senhores e das senhoras que fazem parte dessa cidade são contribuintes, são alguém que faz algo para que a cidade cresça. Então é exatamente Jesus repetir, Ele não é apenas uma figura histórica, Ele está vivo nessa noite. Quantos sentem a presença dEle e glorificam o Senhor? Ele é o Senhor e Salvador. Ele cura famílias, sara enfermidades. Aí eu não sei o que é que você está precisando hoje. Muitas vezes nós saímos de casa sem esperança e disse: eu vou para um culto, eu vou procurar uma igreja evangélica. E aí tem uma igreja evangélica perto da sua casa, e você vai lá e você encontra um homem de Deus, uma mulher de Deus, muitas vezes sozinho, chorando, molhando o chão de sua igreja com as suas lágrimas, pedindo para que Deus faça alguma coisa. Mas nós nessa noite estamos aqui não no nome de um homem comum, mas em o nome de Jesus, porque só Ele transforma e restaura vidas. Eu não poderia esquecer de uma frase dita pelo presidente da República no ano de 1997, perdão. Nós estávamos em um evento e estava Fernando Henrique Cardoso, e de repente o pastor José Wellington Bezerra da Costa estava naquela reunião quando o presidente da República chega. Estávamos em um evento e o pastor José Wellington disse: senhor presidente,
Se você olhasse mais para as igrejas evangélicas, nós teríamos um país diferente, porque a igreja evangélica que vai em Jesus Cristo, atrás daquela pessoa que está escravizada nas drogas, atrás daquela pessoa que está escravizada de uma bebida, atrás daquela pessoa que a sociedade não quer, que a sociedade despreza, que está em prostituição, mas é um homem de Deus, é uma mulher de Deus que vai lá e diz para ele: ei, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer te transformar. E ele vem na igreja meio que desconfiado. De repente aquele que era um adúltero, que traía a esposa, agora ele é um homem salvo, ele é um homem que tem uma família transformada. Aquela mulher que chorava, aquela mulher que clamava, que não tinha mais esperança, agora tem um homem de Deus. E muitas vezes aquele que vivia na calçada bebendo, desacreditado, está no púlpito de uma igreja falando do Senhor e Salvador de sua alma, porque tem Jesus. Nesta noite nós falamos que Jesus, Ele é o Senhor, Ele transforma vidas. Eu não sei se você já conhece Jesus, eu creio que grande parte das pessoas que aqui já estão conhece, mas não é o Jesus histórico, é aquele que transforma, é aquele que pega aquela pessoa que ninguém acredita e faz dele algo diferente. Mas eu preciso ainda fazer mais uma pontuação deste sermão, um chamado para o futuro, uma cidade debaixo do senhorio de Cristo. E aí eu louvo a Deus pela vida do excelentíssimo senhor prefeito, que aqui está, que como gestor da cidade, ele vem fazer a sua presença como uma liderança, e cabe a nós clamarmos pela vida dele, para que ele possa ter sabedoria, e possa ter uma cidade próspera, e possa haver paz. Louvo a Deus pela vida de cada um desses pastores que estão aqui. Quando se fez uma reunião e chamou, e houve um consenso, e como isso é bom. Que iniciativa! Por que o Senhor está dizendo isso? Porque é um chamado para o futuro. Se nós somos uma liderança que fala de Jesus como Senhor, a unidade precisa ser um palco entre nós. A comunhão precisa ser algo especial, porque a Bíblia diz no Salmo 133: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. E isso aqui, se tem alguém que está feliz, é o Senhor Jesus. A Ele a glória, a Ele o louvor, e a Ele a adoração. Então é um chamado para o futuro, uma cidade debaixo do senhorio de Cristo. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios 14, verso 34: a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. Que coisa, quando nós não entramos diante do Senhor, e aí nós damos, quando alguém aceita Jesus, ele não dá trabalho para a gestão pública, porque ele não precisa colocar uma casa de recuperação, ele não precisa encher o hospital de medicação para tratar alguém que está no vício, porque ele está sarado. E essa cidade então passa a ser chamada para o futuro, porque ela começa a olhar diferente. A justiça exalta os povos, mas o pecado envergonha as nações. Quando nós olhamos para uma cidade e que nós passamos e que vemos pessoas escravizadas nas pontas de rua, e nós ignoramos, como se não conhecêssemos um Deus que é capaz de mudar o futuro dessa cidade. Eu creio que logo mais nós veremos coisas grandes e extraordinárias acontecendo, e nós olhamos para o povo de Deus e falamos: foi bom clamar, foi bom interceder, porque eu, como homem de Deus, preciso clamar para que essa cidade tenha um futuro diferente. Mas escute o que a Bíblia diz também no livro de Provérbios 29, verso 2: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Aqui é onde cabe, senhores pastores, o nosso dever de interceder pelas autoridades constituídas.
para que eles estejam inseridos neste verso, para que eles, como justos, governem com justiça. E quando há governo com justiça, o povo está alegre. Há felicidade na face das pessoas. As pessoas estão alegres porque eles têm uma boa gestão, porque eles têm alguém que tem o temor de Deus, eles têm alguém que reconhece que Deus é Senhor e que não faz nada, e que reconhece que o ato de estar de pé ao iniciar o dia é porque o Senhor lhe deu uma oportunidade. Uma cidade exaltada não apenas pelos seus bons governantes, mas porque os seus moradores vivem debaixo da justiça de Deus. É quando você, meu amado irmão, meu amigo que está aqui, entende que precisa estar debaixo da grandeza e da bondade de Deus. Você precisa pensar sobre algo especial nessa noite. Se Jesus, Ele for no seu lar, se Jesus morar na sua casa, se Jesus for o Senhor da sua cidade, então nós teremos um ambiente diferente. Nós teremos um ambiente de paz. Nós não teremos um ambiente de assaltos. Nós não teremos um ambiente em que as pessoas vivam tentando maquinar o mal, porque eu estou colocando a minha vida diante de Deus. Quando você coloca a sua casa como morador e diz: aqui quem reina é o Senhor, você está chamando a sua cidade para um futuro diferente. Mas você sabe por que as coisas dão errado? Porque nós, como homens e mulheres, somos tendenciosos a culpar o outro pelo erro que está acontecendo. Culpamos alguém por aquilo que acontece, nos eximimos da nossa responsabilidade, nos escondemos atrás de alguém. É muito fácil eu criticar a liderança de um município, é muito fácil eu criticar a liderança de uma igreja, é muito fácil eu criticar aquele que está sobre o poder, porque ele não fez nada para mudar o que eu pensava. Mas quando você entende que a sociedade precisa ter um futuro diferente, é um chamado para estar debaixo do senhorio de Cristo, então você começa a clamar. Ele disse: eu quero uma cidade diferente, eu quero que algo aconteça. Então você precisa entender: se Jesus for o Senhor do seu lar, Ele será o Senhor da sua cidade. Se Jesus for o Senhor do seu lar, Ele será o Senhor da sua cidade. Vou repetir de novo: se Jesus for o Senhor do seu lar, Ele será o Senhor da sua cidade. Vou repetir novamente: se Ele for o Senhor do seu lar, Ele será o Senhor da sua cidade, porque haverá homens e mulheres que clamam e exaltam o nome do Senhor. Mas você sabe o que Deus em Cristo Jesus quer daqui para frente? Ele quer que a nossa cidade seja um lugar aonde famílias se reúnem para exaltar o nome dele. O Senhor Jesus, Ele quer que eu e você daqui para frente tome a nossa cidade e diga: reina Senhor, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Diz o Salmo 33 no verso 12: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. Feliz é Tururu, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a sua casa, cujo Deus é o Senhor. Feliz é a sua cidade, cujo Deus é o Senhor. Então, nesta noite, como já foi profetizado, eu profetizo dentro do teu lar nesta noite, independente de você crer em Jesus ou não, mas eu profetizo dentro da tua casa, eu profetizo restauração, eu profetizo abundância, eu profetizo em nome do Senhor libertação, eu profetizo em nome do Senhor um lar próspero, eu profetizo que na tua casa tenha paz, que nesta cidade tenha paz em nome de Jesus. Mas para entrar na nossa parte final e fazer a conclusão do nosso sermão, volto ao início do sermão. Hoje celebramos o aniversário da cidade, mas o maior presente, quem vai receber é você, e já está recebendo, porque você precisa receber nessa noite Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Foi para isso que Ele te trouxe aqui.
Foi para isso que você foi convidado a estar. Mas escute, o futuro da nossa cidade depende de nós vivermos debaixo do senhorio de Cristo. Você, como um homem de Deus e mulher de Deus, quando você vê algo fora do lugar, não questione, ore, porque Deus muda todas as coisas. Quantos creem no poder da oração? Quantos creem no poder da oração? Eu não sei se você já reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, mas eu quero fazer a parte final. Como está escrito no livro de Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram, estão fora, destituídos, ausentes da glória de Deus. E o Senhor chama você nesta noite a ser participativo desta glória, reconhecendo Jesus como Senhor. Porque Ele diz no Evangelho de João, capítulo 3 e versículo de número 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Ele diz também no livro de Efésios, capítulo 2 e versículo de número 1, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos vivificou. Ele também nos alerta no livro de Efésios 2:8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Isso não vem das obras, para que o homem não se glorie. O Senhor te chama nesta noite para uma mudança de vida. O Evangelho de João, no capítulo 14 e versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Ele te chama nessa noite. Eu quero te fazer um convite especial. Você pode ficar de pé nesse momento. Você pode ficar de pé. Você pode olhar se do seu lado tem alguém que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, e pode chamá-lo a ter esse encontro com Ele. Você pode ver se aonde você está tem alguém que quer reconhecer o Senhor Jesus. E aí você vai dizer assim: que bênção! Quando a cidade fez 38 anos de emancipação, eu mudei a minha vida. Quando a cidade completou 38 anos de emancipação, eu reconheci Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. Nós estamos essa noite para clamar a esse Deus maravilhoso. Eu não sei se você já reconhece a Jesus como Senhor, mas se você não reconhece, eu quero convidar você a dar um passo de fé nessa noite. Talvez você esteja ouvindo e fique pensando: será que eu posso? Sim, você pode. Esse evento, ele tem primeiramente o ponto de agradecimento por 38 anos de história e bênção, mas também ele tem o objetivo de centralizar Cristo, porque Cristo nessa noite, Ele é o Senhor. Cristo nesta noite, Ele é o Senhor. Cristo nesta noite, Ele é o Senhor. Cristo nesta noite, Ele é o Senhor. E talvez você possa fazer uma nova indagação e diga assim: será que Jesus me aceita do jeito que estou? Sim, Ele aceita. Ele te ama. Se tem alguém que não vai te julgar nessa noite, é Cristo. Ele não vai perguntar o que você fez e nem o que você está fazendo. Ele apenas vai chamar você para um encontro com Ele. E quando você reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida, aí você vai dizer: e agora o que é que eu faço? Eu procuro qual igreja? Procure a igreja mais próxima da sua casa. Tem uma igreja evangélica do lado da sua casa? Vá para lá, reconheça Jesus, vá lá, cultue ao Senhor com os irmãos ali. Então eu quero saber, aonde tem alguém nessa noite que quer fazer algo diferente, veja do seu lado se tem alguém precisando de salvação, que está sem esperança. Talvez o casamento está destruído, talvez não tenha mais paz dentro da sua casa, muitas vezes não consegue dormir, passa a noite todinha
do lado para o outro. Entra, sai, vai no quintal, vai no banheiro, não consegue dormir, o vazio da alma. Mas a Bíblia nos adverte, no livro de Mateus, capítulo de número 11, e versículo de número 28, quando ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para a vossa alma. E essa alma é o estado de emoção do homem, não é o cansaço físico, mas são 3 situações. Primeiramente, as tuas memórias. Lembre-se, Jesus Cristo é a esperança da nossa cidade, e você precisa gerar memórias hoje. São as memórias das lutas que você passou, desacreditado, e aí fica aquela memória te escravizando. Mas segundo, são as tuas emoções, as emoções afloradas. Chora por qualquer coisa, porque não tem mais esperança. Mas terceiro, é a sua vontade. Sabe por que isso é bom? Eu olho, senhores pastores, senhor prefeito, a grandeza de Deus, e eu vejo que Deus poderia pegar você e a mim e dizer assim: vem para cá, eu lhe quero aqui, eu sou o seu Senhor. Mas Ele não faz, porque Ele respeita a sua vontade. E Ele está aqui nessa noite, e Ele está te convidando a uma mudança. Quero orar, mas quero saber se tem alguém que quer dar um passo de fé nessa noite. Você que não é crente ainda em Jesus Cristo, não pertence ainda a uma comunidade evangélica, você pode dizer: eu quero hoje, eu preciso mudar de vida hoje. Venha, eu quero orar, já vou orar, já vou clamar. Venha. Tem um moço aqui, vamos apresentar esta vida. Mais alguém? Vem aqui receber a oração. Hoje é dia de mudança, mas a mudança parte de você. Eu não posso mudar por ninguém, você não pode mudar o outro, mas se o teu coração estiver aberto, Jesus pode fazer algo. Feche os seus olhos, por favor, e coloque a mãozinha no seu coração, por gentileza. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero expressar a minha gratidão por esse 38º ano de emancipação desta cidade. Quero expressar minha gratidão pela vida do prefeito desta cidade, Senhor Elinaldo Monteiro e sua família. Também pela vida dos nossos pastores que aqui estão, os pastores de diversas denominações que estão em suas igrejas, mas todos nós servimos ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor, e vamos para o mesmo céu, e seremos arrebatados no mesmo dia. E aqui, Senhor, tem uma multidão de pessoas que saíram dos seus lares e vieram aqui para ouvir a Tua palavra, para participar de louvores, para ouvir algo especial da Tua parte neste lugar. E aqui, Senhor, estamos agora no encerramento deste sermão, e eu quero te pedir, Pai, que pela Tua boa mão e misericórdia, essa palavra possa achar guarida em cada coração, como o Senhor nos diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça os vossos corações, como fizeram os homens no deserto. Que hoje possa haver paz no teu coração, possa haver paz na tua casa, possa haver paz no meio da sua família. Que hoje você possa ter um sono tranquilo, que você possa entrar dentro da sua casa nesta noite de cabeça erguida, respirando um ar diferente, porque Jesus te alcançou, porque Jesus, Ele entra na tua vida hoje. E em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero
quebrar em nome de Jesus toda maldição contra a tua vida, toda palavra contrária contra a tua família. Que em nome de Jesus eu quero profetizar que haja prosperidade sobre o teu lar. Que em nome de Jesus você possa sair daqui com um coração alegre e jubiloso. Que o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nosso Deus, possa tomar cada um dos pastores que estão neste altar, cada um dos músicos que estão aqui, cada um dos cantores. O Senhor possa tomar o prefeito da cidade, sua família, a Câmara de Vereadores, cada autoridade constituída nessa cidade. Porque é papel nosso, como homens e mulheres de Deus, clamarmos ao Senhor. Senhor nosso Deus, abençoa este povo. Entra com providência em cada família. Toma essa vida que está diante do teu altar. Abençoa, Senhor. O Senhor sabe, conhece ele muito bem. Te peço a tua graça e bondade, em nome de Jesus. Ofereça uma linda de salva de palmas ao Senhor. A Ele a glória, o louvor e a adoração. Deus abençoe. Obrigado.